Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Lúcio Duarte e este é o programa Você Sabia Disso? E está aqui do meu lado Júnior Gomes. Júnior, qual é a pergunta de hoje? Vamos lá então. Sempre quando se ouve falar de Sansão, logo se lembra de Dalila, né? A questão é, ele casou-se com Dalila? Boa pergunta. A maioria das pessoas pensam que Sansão e Dalila casaram, foram casados legalmente da época, e não é bem assim não, Júnior. Bom, Sansão foi o 11º juiz, né? Nós estamos falando da época dos juízes, tá? Que é um elo entre Josué e até os reis de Israel. E já no capítulo 13 aparece Sansão, nascimento de Sansão. E no capítulo 14, Sansão diz a palavra de Deus, já no capítulo 14, que Sansão ele foi até Tima e ele viu uma mulher, e esta mulher encantou seus olhos. E ele voltou para casa e disse: pai, mãe, eu encontrei uma mulher lá em Tima e quero casar com ela. Os pais disseram: filho, não tem uma mulher aqui entre o nosso povo, precise ir lá. Ah, mas eu me agradei dela, eu quero ela. Então os pais foram, né, conversaram, porque na época era assim, eles tinham assim mais ou menos um ano, que é o período de noivado, para preparar todos os cursos, para poder dar a guarda para a mulher. Não era assim como hoje, não, pega e leva. Então tinha um preparo. Chegou o dia do casamento, Sansão foi ao casamento, claro, né, sendo noivo, ele foi. Mas é interessante como a Bíblia não dá o nome da mãe de Sansão, também não dá o nome da mulher de Sansão. No capítulo 14 é quando ele vai e casa com esta mulher. Na verdade foram 7 dias de festa, porque naquela época eles festejavam e muito mesmo, tinha aquela festa. Mas durante essa festa tinha um enigma, Sansão lançou um enigma. E os convidados da noiva, eles queriam saber, porque quem perdesse teria que arrumar 30 mudas de roupa. E agora o que acontece? A mulher de Sansão estava no dia de festa, nos 7 dias de festa. Disse que ela ficou chorando, até que os homens chegaram nela, os convidados dela, e pediram para ela o segredo. E ela ficou pedindo a Sansão, até que Sansão acabou dando para ela o segredo, e ela falou para os amigos de Sansão. E é interessante porque a mulher de Sansão ficou pedindo para ele para revelar o segredo. E ele acabou, de tanto que ela chorou e pediu durante os 7 dias de festa, que ela acabou revelando para eles, e eles revelaram para Sansão. Sansão ficou muito bravo, porque ele já tinha a força que Deus havia dado a ele, e ele, devido a essa situação, ele foi lá, pegou as mudas de roupa, deu para os amigos da noiva. Mas sabe o que aconteceu? Ali era um casamento oficial de Sansão com essa mulher de Tima. Era realmente um casamento oficial. Mas como ela havia dedurado Sansão, como Sansão revelou o segredo, ele, ao invés de ficar agora no 7º dia, no último dia, pegar a mulher que é dele e consumar o casamento, levar de fato para o ato sexual dos dois, que ali se consuma o casamento, o que Sansão pegou? Foi embora para casa. Aqui a gente para. E aí? Agora é jogo rápido. Agora nós vamos falar agora que ele foi buscar a noiva, né? Isso. Aí você me pergunta: aí pastor, então ele não, agora você vai perguntar: pastor, então quer dizer que ele casou com a mulher, mas ele foi embora para casa, e aí? Aí eu continuo. Então ele casou, mas no último dia de festa ele foi embora para casa, e aí? Né? Tá. Então eu vou falar, ele foi para casa, e aí a Bíblia diz que ele reinou. Não é aqui não. Ele foi embora para casa. Vai ficar longa de novo. Porque agora é jogo rápido.
Então vamos fazer de novo. Você só pegou a entrada, né? E está aqui do meu lado, Júnior Gomes, o nosso cooperador. Não preciso falar também quem que é, né? E está aqui do meu lado, Júnior Gomes. Júnior, qual é a pergunta de hoje? Vamos de novo. E está aqui do meu lado, Júnior Gomes. Júnior, qual é a pergunta de hoje? Opa, vamos lá. Sempre quando se ouve falar de Sansão, logo lembra-se de Dalila, não é? Sim. A questão é, Sansão casou-se mesmo com Dalila? Boa pergunta, hein? Porque a maioria das pessoas pensam que Sansão e Dalila eram casados. Bom, isso está lá em Juízes, né? Essa história do capítulo 13 ao capítulo 16, que fala de Sansão. Sansão foi o 11º juiz nessa época, que é de 1096 a 1076 a.C. No nascimento de Sansão, Deus já havia falado com Manoá, seu pai, e com a sua mãe, que não tem o nome dela, que eles era para fazer um voto de Nazireu, porque dali viria uma força sobre ele para que ele livrasse Israel dos filisteus. E já no capítulo 14, Sansão, ele vai até Tima, e lá ele conhece uma mulher, e ele fica assim, os olhos dele viram para esta mulher, e Sansão vai para casa e fala: mãe, pai, eu encontrei uma mulher que me encantei por ela, eu vi ali o amor, eu quero casar com ela. Os pais disseram: filho, não tem pessoa, uma mulher melhor entre o nosso povo aqui, porque naquela época, até Moisés, ele deixou bem claro, para que as pessoas casassem ali entre eles, para não se misturar com outros povos. Mas a Bíblia diz que já era plano de Deus. Agora Sansão, eles marcam o casamento, preparam o casamento, 7 dias de festa, e no último dia de festa, como a mulher que estava casando com Sansão revelou um enigma dele para os amigos dela, o que aconteceu? Sansão foi embora no último dia de festa, de casamento. Sansão vai embora para a casa dos seus pais. Melhorou, né? Vamos lá? Agora eu vou te passar. Agora ele vai entrar. Legal. Não, isso mesmo. Agora imagina, ele foi embora para a casa dos seus pais, bronqueado com a noiva, e deixou a noiva dele com seu amigo, que foi com ele, que entende-se que era o seu padrinho de casamento, porque sempre tinha um amigo muito próximo que levava o noivo até a noiva. Mas ele deixou lá a noiva, deixou lá com seu amigo e foi embora para a casa dos seus pais. Aí ele foi embora emburrado devido ela ter contado para os amigos o enigma. Sim. E eles revelando o enigma, então ele ficou bravo e foi embora para casa. Ficou bravo, foi para casa. E diz a palavra que já no capítulo 15, que passado alguns dias, ele voltou, ele foi lá à casa da mulher que ele havia casado, e o sogro o recebe, e ele fala: vim buscar a minha esposa. Ele falou: sua esposa? Pensei que você não ia mais voltar, eu deixei agora com seu amigo, entreguei para o seu amigo, que era o seu padrinho. E o sogro ainda quis dar uma ajeitadinha, falou: olha, tem a irmã dela que é mais nova e mais bonita, não quer? Não, mas ele ficou na bronca, aí pegou 300 raposas, amarrou de par em par, colocou tocha lá e soltou as raposas, tacaram fogo na cela dos filisteus. Os filisteus ficaram na bronca, perguntaram quem fez isso, foi Sansão. Aí foram e mataram a mulher que ele tinha casado, não chegou nem a deitar com ela, mas a mulher com quem realmente Sansão casou, os homens tacaram fogo nela, no seu pai. Sansão ficou na bronca, matou muito dos filisteus, e depois ele foi, e a Bíblia diz que ele foi lá para a fenda, né, numa rocha, ali ele se escondeu, e o povo foi buscar Sansão, aí os filisteus foram buscar ele, mas aí ele ficou bravo, com uma queixada matou 1000
filisteus, e diz a Bíblia que ele reinou durante 20 anos sobre Israel, e o povo conhecendo a sua força. E a Dalila entra em que parte nessa história toda aí? Bom, agora nós vamos falar do capítulo 16, que agora diz, no versículo 1 até o 3 do capítulo 16, que Sansão, ele conhece uma prostituta e deita com ela. Aí você vai me perguntar, é Dalila? É Dalila essa mulher? Ainda não é Dalila. Meu Deus. Sansão conhece uma prostituta, deita com ela, lá na cidade de Gaza. Diz que o pessoal ficou sabendo que Sansão estava lá, ficaram fazendo sentinela para aquela passagem que ele pega o portão, arranca o portão, ficaram lá, de manhãzinha a gente pega ele, mas ele diz que ele sai por volta de meia-noite, e ele pega o portão, põe nas costas e sai andando com o portão. E agora essa é a segunda mulher na vida dele que a Bíblia relata. A primeira ele casou, mas acabou que mataram ela, porque ele acabou matando muitos dos filisteus, e ele na vingança fez mais estragos. Aí a segunda é esta mulher no capítulo 16, uma prostituta que ele vai e deita com ela. Você vê que o homem desandou. E agora no versículo 4 até o 22 é que entra quem? Dalila, até que enfim. E aí ele casou com ela? Não. A Bíblia diz, do versículo 4 do capítulo 16 de Juízes em diante, que Sansão se apaixonou por Dalila, mas ali não houve um casamento. Não foi como era o ritual deles, todo aquele processo do pai falar com o pai de Dalila, mesmo porque nem menciona aquele processo de um tempo, de pagar o dote, de o noivo ser levado por um amigo, e a noiva ficar preparada com algumas mulheres virgens, e ter aquele grito, o noivo está chegando, não houve nada disso. A Bíblia fala que Sansão se apaixonou, virou o zoinho agora de uma forma totalmente errada, como diz Salomão em Provérbios, né, que o homem cego, a mulher fala, vem deitar comigo, o homem vai para o abismo, e ali estava indo Sansão. Claro que a força que ele tinha, o propósito que Deus tinha com ele, não precisaria chegar a esse ponto, mas como ele se perdeu, e agora já a terceira mulher que aparece na vida dele, só que a pergunta é, Sansão casou com Dalila? Não. Ali, Dalila foi amante de Sansão, e por alguns dias eles deitaram, a Bíblia não fala quantas vezes, mas como ela, os 5 governantes das 5 cidades dos filisteus, oferecendo 1.100 pratas para ela, 5.500 prata para Dalila, então ela resolveu pegar o segredo, o enigma de Sansão, e como Sansão estava tão apaixonado por ela, diz que por várias noites ela ficou chorando, e aquela coisinha, Júnior, você não me ama, você não gosta de mim, você não me quer, mas Sansão estava apaixonado por Dalila, por uma mulher que ele não casou, mas foi Dalila quem enganou Sansão, e aí vocês sabem o final da história do capítulo 20, do versículo 23 em diante, quando Sansão ele é pego, ele é preso, e lá ele derruba o templo de Dagon, e é concluído o que Deus queria que Sansão fizesse, mas não precisaria ser dessa forma, o final dele não era para ser assim, mas devido a esse percurso que Sansão teve com mulheres, e também no teu coração entrou a vingança, não a proteção de Israel dos filisteus, foi cumprido o propósito, mas não precisaria ser assim. E respondendo à pergunta, Sansão não casou com Dalila, tiveram um caso, ela foi amante dele, mas não houve ali um casamento. E se você gostou desta palavra, desse ensinamento, fica aí, você pode se inscrever no meu canal, Pastor Lúcio Duarte, você pode se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, porque aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia disso? Você sabia que Sansão não casou com Dalila? Eu te aguardo no próximo programa. Deus abençoe.